Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é a seguinte: você já parou pra pensar que o capeta, o diabo, Beelzebub, Lúcifer, Satanás, todos os apelidos aí que existem para uma única criatura mitológica, diga-se de passagem, e por quê? Que é mitológica. Já parou para pensar que o diabo, o capeta, ele não tem poder sobre a morte, ele não controla a morte, ele não tem o poder de dar a vida e nem o poder de tirar a vida, porque até o diabo morre. O diabo não é imortal. Se Deus quiser, estala os dedos, nem precisa estalar os dedos, é só Deus pensar que o pensamento já acontece. O diabo deixa de existir no mesmo momento, no mesmo segundo. Porque ser onipotente, ter todo o poder do mundo é isso. Ele simplesmente pensou, pá, acabou. Aconteceu o que ele pensou, exatamente igual ele pensou na hora que ele pensou. Só Deus tem o poder da vida, só Deus pode dar a vida e tirar a vida. E Deus, antes de qualquer criatura, antes de qualquer ser vivo nascer, Deus já sabe que aquele ser vivo ele vai morrer, como que ele vai morrer, quando e onde. Porque isso é ter a onisciência, é ter o conhecimento além do tempo, além da dimensão do tempo, além da vida, além da morte. Ter a consciência total de toda a existência, de todos os seres que existem. Então até lá, sei lá, antes mesmo do João nascer, vamos pôr o nome lá, o João. Qualquer antes dele nascer, Deus já sabe onde que ele vai morrer, como que ele vai morrer, quando que ele vai morrer, de que forma que ele vai morrer, quantos anos ele vai ter. Então assim, não adianta, por mais que o diabo venha e tente mudar a história de João, por mais que o diabo venha para tentar o João, por mais que o diabo venha tentar fazer o João morrer antes da hora, não vai acontecer, não vai interferir. João só vai morrer na hora que Deus definiu que João ia morrer, antes mesmo de João nascer. Porque o poder de Deus é esse é o poder de Deus. Agora, qual é a lógica, qual é a razão, qual é a coerência da história que ensinam sobre religião, sobre Deus, com essa questão do que é ser onisciente, do que é ser onipotente? Porque um ser onipotente, com toda a potência do mundo, não ia ficar cansado, não ia se cansar, não ia ser limitado, não ia precisar de criar um pouquinho no dia, trabalha um pouquinho no dia, depois trabalha um pouquinho no outro dia, depois trabalha um pouquinho e tipo, só descansou no sexto dia. E o que ele fez entre o primeiro e o segundo? Porque ele trabalhou no primeiro dia, e aí? Aí no segundo dia ele foi lá, trabalhou, mas entre o primeiro e o segundo dia ele não descansou não dormiu? Ficou acordado, parado, pensando o que ele ia fazer no segundo dia? E entre o segundo e o terceiro, entre o terceiro e o quarto, assim por diante. Ele não descansou? Um ser onipotente, sei que tem todo o poder do mundo, precisa de descansar. Não é uma coisa meio contraditória, controversa, incoerente? E descansou no sétimo dia e parou, não quis criar mais o oitavo, não quis criar o nono, não quis criar o 10º, fez mais nada depois. Acabou no sétimo e pronto. Aí por isso, por Deus ter construído o mundo em 6 dias e tirou o sétimo para descansar, e por isso existe o nosso calendário, o calendário que a gente segue hoje em dia, sobre o que é a passagem do tempo, sobre o tempo que o planeta demora para girar no próprio eixo em torno do Sol. Só que quando esse calendário que a gente segue hoje foi imposto, quando ele surgiu, a mesma instituição que colocou esse calendário em vigor, a mesma instituição que falou que nós vamos ter que seguir esse calendário, falava que a Terra era plana. E mandava prender, mandava condenar à morte qualquer herege que fosse acusado de bruxaria, de magia negra, de parte com o capeta, de dizer o contrário, de dizer que a Terra não era plana. E teve a caça lá, Giordano Bruno, por exemplo, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, entre outros que foram nessa mesma época e foram caçados por essa instituição, a mesma instituição que colocou esse calendário que a gente segue. A mesma instituição que fala que é o único caminho para se chegar até Deus é através dessa instituição. Que essa instituição é amiga de Deus. Mas, voltando um pouquinho na história, lá na época do Império Romano,
tinha uma instituição que tinha poder político, tinha influência política, junto a Pilatos, junto a todos os outros reis romanos, que Pilatos foi ele como se fosse um governador que administrava uma região em nome do imperador, que era o dono e senhor de todas as terras. Então tinha o imperador, que era a autoridade máxima, que era um dos símbolos do poder do Império Romano. Tinha o hino de Roma, tinha as cores de Roma, tinha o calendário juliano, que era o sinal do poder de Roma, e tinha os senhores, né, das cidades grandes, os senhores acho que era do Senado, do Petróleo, sei lá como que fala na época, a linguagem que eles usavam, que era a elite da cidade, os políticos da cidade, que tinham poder e influência junto ao rei, junto ao imperador, mas abaixo dele. E aí tinha uma instituição nessa época, no finalzinho do Império Romano, tinha uma instituição que estava crescendo, ganhando poder, e essa instituição usava a cruz como símbolo do poder dessa instituição. E os senhores donos dessa instituição, os senhores que representavam essa instituição, acusavam as pessoas de heresia, de magia negra, de bruxaria, igual fizeram com Giordano Bruno, Copérnico, Galileu, etc. E antes deles, igual fizeram com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi acusado de heresia por essa instituição, tanto que Pilatos disse que lavava as mãos. Depois que Pilatos conversou com Jesus, né, Pilatos mandou os soldados prenderem Jesus, porque estava sofrendo uma influência dos senhores dessa instituição. E aí os soldados foram lá, prenderam Jesus, Pilatos foi lá, conversou com Jesus, e Pilatos falou: esse cara é um cidadão romano livre, é um cidadão romano comum, não tem pecados, não tem crimes. Só tal instituição que o acusa de heresia. Então o povo que fale e decida se quer matar o herege ou quer matar o assassino. Matar na cruz, que era o instrumento de tortura, na cruz, que era o símbolo do poder dessa instituição, na cruz, que seria o símbolo para sacrificar aquela pessoa, aquela instituição estava sacrificando aquela pessoa em nome de Deus, amém? Para que a alma daquela pessoa fosse salva, aquele herege fosse salvo. Porque através dessa instituição, a alma daquele herege estava sendo salva, através do sacrifício que essa instituição fazia aquele herege passar na cruz. E foi essa mesma instituição que lançou o calendário, essa mesma instituição que perseguiu Copérnico, Galileu, entre outros. E aí? Papo de louco? Faz sentido, não faz sentido? Tem coerência, não tem coerência? Estude a história e descubra. Simples. O que é só usar o bom senso, usar a coerência, né? Tipo, o que faz sentido e o que não faz sentido? O que é mais provável? O que é mais improvável, né, do que falam na história? O que parece muito fantasia, igual a historinha de Papai Noel. Tem que comportar direitinho durante o ano para o Papai Noel vir trazer o presente. O Papai Noel está de olho em tudo que você faz. Se comportar mal, se não comportar bem, o Papai Noel não vai te dar presente. Punição e recompensa para doutrinar as pessoas. Igual essa instituição sempre fez, igual ela fazia na época do Império Romano. Tanto que condenou Jesus por causa disso. Pelas coisas que Jesus falava, de reencarnação, de vida após a morte, etc. e tal, de outras vidas, de outros planetas, de astronomia, de tudo que era considerado magia negra, bruxaria, parte do capeta, etc. Porque essa instituição naquela época fazia a cabeça das pessoas para condenarem os outros que estudavam as questões de química, de biologia, de anatomia, de astronomia, etc. e tal. Qualquer um que falasse esse tipo de coisa era condenado por magia negra, por parte do capeta, por heresia, por bruxaria. Era inimigo público número 1 dessa instituição. Tanto que anos e anos depois, Allan Kardec e Chico Xavier também começaram a falar de reencarnação, de vida em outros planetas, etc. e tal, e foram excomungados por essa instituição, pela mesma instituição. Só analisar a história, né? Jesus fala assim: eu voltarei, porque, segundo nas palavras de Jesus, ele falava: porque estão tão espantados, tudo que eu faço vocês também o fazem. Ou seja, Jesus se colocava como ser humano comum. Um ser humano comum que acreditava em reencarnação, e acreditava que as outras pessoas iam reencarnar, e logo ele, se vendo como um ser humano comum, acreditava que iria reencarnar também. Acreditava em vida após a morte, vida em outros planetas, acreditava que teve outras vidas anteriores antes de ser Jesus. E por falar essas coisas ele foi preso e condenado por heresia naquela época. E tudo o que aconteceu, né? Faz algum sentido isso? Tem lógica? Tem coerência? Ou é só papo de louco? Tire suas próprias conclusões. Paz pra todos. Fui.